Meus irmãos em Cristo, a grande verdade é a seguinte: estamos estudando sobre as características, os três pilares de uma igreja genuinamente cristã. É isso? Uma igreja genuinamente cristã. E semana passada, ontem, falamos já a primeira dos três pilares, que é a fidelidade de uma igreja. E nessa fidelidade abordamos alguns pontos que caracterizam essa fidelidade. Né? Estudamos ontem sobre fidelidade. O primeiro pilar do que significa realmente uma igreja cristã. Para a gente aprender a fazer a diferença entre igreja cristã e uma seita que pensa, né, que tem a pretensão de ser igreja. E hoje nós vamos estudar a mensagem de uma igreja cristã. O que ela prega, o que ela acredita, o que ela anuncia, o que ela proclama. E eu quero, então, conduzir ou continuar conduzindo você no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro-texto, apesar de que a gente vai usar alguns outros textos, mas esteja com a sua Bíblia aberta aí em Atos, porque é a partir de Atos é que a gente vai ver agora a mensagem que caracteriza uma igreja genuinamente cristã, uma igreja de Cristo, de discípulos de Cristo. A mensagem que ela prega, a mensagem na qual ela crê, a mensagem que ela anuncia. Então, existem alguns tópicos importantes. Primeiro, a mensagem da igreja cristã, bem, acima de tudo, a mensagem da igreja cristã é Jesus Cristo. Essa é a mensagem da igreja cristã. Por isso, antes de entrar em Atos, eu já vou em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versos que se espalham de 22 até 24. 1 Coríntios, capítulo 1, 22 a 24, o apóstolo Paulo mostra qual é a mensagem da igreja. E ele diz assim, Atos, capítulo 1, 22 a 24. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Uns pedem sinais, os gregos, na sua cultura, na sua intelectualidade, ou também chamados gentios aqui, e os judeus pedem sinais sobrenaturais. Paulo diz, com tudo isso, a mensagem cristã é Cristo. Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não há cristianismo com outra qualquer mensagem, pode ser qualquer outro tipo de religião. O cristianismo, a essência da pregação, o púlpito cristão, ele prega Cristo. Qualquer mensagem que ele pregue, mesmo que vá lá no Velho Testamento, em Gênesis, a igreja cristã está apontando para a esperança, para a vida que há em Cristo. É isso? Por isso, em Atos dos Apóstolos, a gente vai entender agora, a partir da mensagem de Cristo, as implicações da mensagem de Cristo. O que realmente a mensagem de Cristo é, o que ela prega, o que ela requer de nós. E a primeira coisa é arrependimento. A mensagem de Cristo, a mensagem da igreja cristã, verdadeiramente cristã, prega o arrependimento. Por isso, em Atos, no capítulo 3, no verso 19, a gente lê assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Aqui está a mensagem. Arrependei-vos e convertei-vos a Cristo. Não há cristianismo sem arrependimento e sem conversão. O que é arrependimento? É a palavra grega metanoia, que significa mudança de mente. Você tinha uma mente em relação a Deus, em relação à vida, e quando o Espírito Santo atua na sua vida, porque ele é o agente regenerador que traz a conversão a Cristo, então você muda o caminho, você muda a maneira de pensar em relação a Deus e se converte. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que seus pecados possam ser apagados. Pode ser membro de qualquer igreja evangélica ou não,
pode ter qualquer ideologia de vida, qualquer filosofia existencial. Se não houver arrependimento, não vai haver conversão. Não havendo conversão a Cristo, não há cristianismo. Não adianta batizar-se, não adianta aderir-se a uma igreja, não adianta até mesmo concordar meramente com os princípios da fé cristã. Nada disso é essencial para a salvação, ainda que seja importante. Ainda que o batismo tenha a sua importância, a gente vai ver aqui. Ainda que obedecer à palavra, aos princípios cristãos sejam importantes, todavia, sem arrependimento, mudança de vida em relação ao que você vivia antes, mudança de mente em relação a Deus, o que gera conversão. E aí o cristianismo acontece. Não há cristianismo sem isso. Você pode ser de qualquer igreja evangélica ou não. Se você não se arrependeu dos seus pecados, isto é, não os abandonou, não teve uma mudança de mente em relação à vida que você vivia de pecados e passou a seguir a Cristo de coração, porque isso significa conversão, e então, se não houver isso, você não é cristão. Se você não se converteu, você não é cristão, porque não existe cristianismo por adesão ou por convenção, quer dizer, que alguém seja convencido. Só existe cristianismo por conversão, mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. A mensagem é Cristo para o arrependimento, que gera a conversão. Foi o que aconteceu na minha vida e que aconteceu na vida de cada pessoa que hoje é genuinamente cristã, que faz parte da igreja cristã. O arrependimento que gerou conversão a Cristo. Você já tem isso? É bom pensar. Não estou perguntando se você é membro da nossa igreja ou de uma outra. Não estou perguntando qual é a sua confissão de fé no que concerne apenas aquilo que a sua mente acredita. Eu estou perguntando se já houve conversão. Porque só aí você é cristão. As igrejas que recebem pessoas para serem membros dela, como algumas recebem bebês, que não tiveram ainda oportunidade de se converterem, ainda que sejam inocentes naquela época das suas vidas, naquele momento. Pessoas que entram para a igreja por outros motivos quaisquer, sem conversão, não há cristianismo. Mas eu quero avançar um pouquinho mais. A mensagem cristã, portanto, é a mensagem do arrependimento que promove conversão. Ainda, só para deixar mais claro ainda, quando Pedro acaba de pregar aquele lindo sermão do dia de Pentecostes, e que as pessoas tão impactadas que estavam queriam saber o que fazer para serem salvas, Pedro nem precisou fazer apelo. Ele não precisou dizer às pessoas o que precisavam fazer para serem salvas. Elas pediram a Pedro para saber o que fazer. Portanto, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eu quero olhar para você no capítulo 1, no verso 38, que diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É porque no verso 37, quando Pedro acabou de pregar, o pessoal estava tão impactado. O pessoal perguntou: o que a gente tem que fazer agora? E Pedro diz: arrependei-vos. Vocês não precisam pensar numa religião nova ainda, vocês não precisam pensar na lei, vocês não precisam pensar nas obras que terão que praticar ou gostariam de praticar. Vocês precisam, nesse momento, arrepender-se dos seus pecados. Arrependerem-se dos seus pecados. Cada um seja batizado e receberão o dom. O dom aqui não é o carisma, não. Existem duas palavras para dom na Bíblia. Uma carisma, que são esses dons espirituais, né? Dom de língua, dom de profecia, dom de revelação, de administração, esses dons todos. Mas a palavra aqui é durian. É o dom da graça salvadora. Então o que Pedro está respondendo? Vocês querem saber como serem salvos? O que vocês têm que fazer? Arrependam-se e recebam o dom da salvação. O Espírito Santo. Não há conversão sem o Espírito Santo. Aqui não é plenitude, não é enchimento, não é dons carismáticos. É o dom da graça salvadora. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos pecados. E então, vocês fizeram isso? Vocês receberão o dom, o durian,
na língua grega, receberão o presente da salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos e receba o Espírito Santo, que sela a sua vida, e você está salvo para a vida eterna. Mas eu queria dizer a você ainda uma outra coisa bastante interessante sobre a mensagem da igreja cristã. Qual é a mensagem da igreja cristã? A primeira é o arrependimento para a conversão, na pessoa de Cristo, na pregação de Cristo, que é a mensagem do cristianismo. A segunda coisa que caracteriza a mensagem de uma igreja genuinamente cristã é a necessidade do batismo nas águas. O batismo ajuda a salvar, pastor? Não. Definitivamente não. Mas é uma ordenança. Você viu aqui que a gente leu nesse verso 38 de Atos 2? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Seja batizado. O eunuco, depois de ser evangelizado por Filipe, dentro de uma carruagem, numa viagem, eles passaram por um lugar que tinha uma água, ele recebeu Cristo como Salvador, ele se converteu, ele se arrependeu, e aí Filipe o orientou que precisava ser batizado, e ele disse: o que impede de eu ser batizado nessas águas aqui? E Filipe disse: nada, se você crê. Você crê? Então pode ser batizado. Deve ser batizado. O batismo também não é uma opção, é uma ordem. Ainda que não salve, ainda que não tenha nenhuma colaboração na salvação, mas o batismo é uma ordem. E o que significa o batismo? Então, para você saber o que significa o batismo, eu leio aqui em Colossenses capítulo 2, no verso 12, quando Paulo escrevendo diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. Sepultados com ele pelo batismo. O batismo é por imersão. Por isso que o símbolo é jogar dentro da água, emergir na água e depois trazer de volta. Alguns batizam com um pouquinho de água na cabeça, mas Paulo diz que batismo é sepultados pelo batismo. Ninguém sepulta jogando um pouquinho de terra. Sepulta mergulhando, correto? E a palavra baptizam do grego quer dizer mergulhar. Haviam águas, Filipe desceu da carruagem com o eunuco e o batizou nas águas. Jesus foi batizado nas águas. Vocês, depois de crerem no Evangelho, muitos de nós já fomos batizados nas águas. E vocês que ainda não foram, você que está aí comigo, adolescente, jovem de nossa igreja, um irmão, irmã, uma senhora, um senhor, você talvez até já tenha se convertido, mas está achando que batismo é supérfluo. Não, não é supérfluo. Mas o ladrão da cruz não se converteu, não se batizou, pastor, mas ele não teve tempo. Ele acabou de se converter na cruz, ele acabou de aceitar Cristo e faleceu. E como o batismo não implica na salvação, não teve problema. Mas nem todo mundo que se batiza é crente, é salvo. Mas todo salvo deve ser batizado. Portanto, você não morreu no dia que se converteu, graças a Deus, como o ladrão da cruz. Por isso você deve ser batizado e por imersão, sepultado com Cristo pelo batismo. E quando a gente levanta você do batistério, é ressuscitando você para uma nova vida. É apenas um símbolo, mas que Jesus disse: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura e batiza todo aquele que crê. É isso que está em Marcos, no capítulo 16, verso 15 e 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não brinque com o batismo. Não pense que eu vou esperar o papai o dia que se converter, eu vou esperar o dia que tiver menos frio, eu vou esperar o dia que vem a vovó visitar, que ela mora lá no Rio Grande do Sul. Não, 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 não. Se você creu e está vivo, batize-se por imersão por causa da sua conversão. É o que o Senhor Jesus recomendou.
vão por todo mundo e batize aquele que crê. É aquilo que Pedro recomendou para aqueles que se converteram no dia de Pentecostes. E naquele dia, mais de 3.000 almas foram batizadas. Você quer fazer parte de uma igreja genuinamente cristã? Crê em Cristo e depois seja batizado. E a última coisa, esse estudo é tão rápido, né? Dá vontade de ficar aqui batendo um papo com vocês um tempão, mas é assim mesmo. E a última coisa, a última característica da mensagem cristã, primeiro, recapitulando, é a mensagem em Cristo. É Cristo que se prega para o arrependimento e conversão. Depois, uma vez convertido, arrependido dos pecados e convertidos, reconhecimento de que Cristo é o Salvador, mudança de vida em relação a Cristo, pela ação do Espírito Santo, então você, convertido, é batizado. E a terceira coisa que eu quero que você saiba é que a mensagem de uma igreja genuinamente cristã é a mensagem única e exclusivamente extraída da Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que é pregada em qualquer ambiente. Pregamos a Cristo, mas nenhum Cristo feito por homens, nenhum Cristo da mitologia, nenhum Cristo das filosofias humanas, nenhum Cristo do paganismo, nenhum Cristo por aí, Cristo da Bíblia. Por isso, em 2 Timóteo, eu leio para você no capítulo 4, verso de 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 4, eu estou recorrendo à Bíblia Sagrada, para você ver que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo recomenda assim para um jovem pastor, que vai ter que pregar Cristo. Aí ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, que pregues a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina bíblica. Pelo contrário, ajuntarão pessoas para que se digam mestres segundo as suas próprias cobiças. Se cercarão de homens segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que são fábulas? Às vezes até o Cristo que se prega pode ser uma fábula. Se não é o Cristo que Paulo diz da palavra. O que é um Cristo da fábula? O Cristo da fábula é um Cristo que é um profeta. O islamismo declara que Jesus é um profeta como Maomé. Não é isso? Os testemunhos de Jeová declaram que Jesus é um arcanjo como o arcanjo Miguel. Isso são Cristos da fábula. Porque a Bíblia diz que ele é o verbo de Deus que se fez carne, é o próprio Deus. Aí Paulo está dizendo que eu te conjuro, eu te mando, eu te exorto, Timóteo, que você que vai ser um jovem pastor, que pregues a palavra, porque vão haver momentos, tempos, em que os homens terão comissão dos ouvidos para ouvir mestres segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias concupiscências, querem ouvir o que querem ouvir. Um Cristo bonachão, que finge que não vê o pecado, que tolera a iniquidade, que não recomenda arrependimento, que não convoca o arrependimento e a conversão, que eu posso ser cristão por adesão, um Cristo bobo, um Cristo sem força, um Cristo que não tem a sua parte onde ele se ira, como aconteceu no tempo que ele pegou um chicote. As pessoas não gostam desse Cristo. Paulo diz, eles então amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências e as suas preferências, para criar um Cristo para eles. Uma igreja genuína cristã, genuinamente cristã, prega o Cristo da Bíblia. O Cristo que a Bíblia diz que é o Filho de Deus encarnado, que é o Salvador do mundo, que não tolera o pecado, que veio para salvar pela graça, mas o homem precisa se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, e não viver a mesma vida do homem que estava perdido, achando que com isso já estão salvos em Cristo. A mensagem de uma igreja genuinamente cristã prega arrependimento, conversão, o homem convertido precisa batizar-se, e a mensagem e o Cristo no qual cremos
É o Cristo da mensagem da Bíblia. O Senhor Jesus Cristo. O Cristo da palavra. Por isso Apocalipse diz, ai daquele que tirar um tio desse livro. Eu estou terminando, eu leio Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19, é uma das coisas mais lindas que eu quero que você veja. Aqui, ó, 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, a Bíblia, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo a esse livro, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro e desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. O que o apóstolo João está escrevendo em Apocalipse? Quem acrescentar alguma coisa ao que está escrito nesse livro será réu de juízo. Quem tirar alguma coisa desse livro será réu de juízo. A mensagem de uma igreja genuinamente cristã é a Bíblia. É a palavra de Deus. Conjuro-te, Timóteo, disse Paulo, que pregues a palavra. Por isso, que Deus abençoe. É uma pergunta aqui que está sendo feita. Esses dias, meu filho me perguntou se entrar no céu precisa ser batizado em água. Então eu estou vendo essa árvore para ele. Isso, é isso. Me diga para ele o seguinte: ele não é salvo pelo batismo, mas toda pessoa que é crente quer ser batizado. Você se apaixona por uma moça, rapaz. Quer casar com ela, ou a moça pelo rapaz. É automático querer casar com ela. Você quer completar a vida com aquela pessoa. E se Jesus deu uma ordem, vocês vão, pregue e batizem, porque eu amo Jesus, eu obedeço a sua ordenança. Pode dizer para o seu filho, ele não estará salvo porque se batizou. Mas se ele é salvo, ele vai querer se batizar e precisa se batizar. Tá bom? A mensagem é essa. E lembra o que o Apocalipse falou, quem tirar um tio desse livro será réu de juízo. Quem acrescentar uma palavra. Por isso a Bíblia é sagrada. É dela que sai a mensagem. Eu costumo dizer quando prego que eu não tenho mensagem, eu tenho um sermão. Por quê? Porque a mensagem está aqui. É extraída daqui. Ela é a mensagem, a Bíblia. Muito bem. Aí estão os 3 tópicos. A mensagem de uma igreja genuinamente cristã. Arrependimento e conversão da pregação de Cristo. Necessidade do batismo por os que arrependeram e se converteram. E a vida e a proclamação exclusivamente da palavra, da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus.